Olá, olá, boa noite. Todos bem-vindos para mais uma conexão biodinâmica. Muito feliz de estar aqui com vocês. Vamos dar início daqui a pouquinho. A gente está só aguardando a nossa convidada, que hoje vai ser a Fernanda Miranda. Estou muito feliz de poder contar com a presença dela e de vocês todos por aqui. Eu já estou conversando com ela aqui, acredito que loguinho ela já deva estar ao vivo com a gente. Hoje o nosso tema vai ser sobre homeopatia na agricultura, então eu estou bem ansiosa, é um tema que eu gosto muito e sou uma estudiosa e adoro propagar isso também. Então, vamos ter esse bate-papo hoje muito legal. Boa noite, bem-vindo a todos que estão chegando. Boa noite. Só mais um minutinho, a gente está aguardando a presença da nossa convidada. Hoje o nosso tema vai ser bem interessante. Olha a família Crans, Lucy, tanta gente querida, conhecida, que legal. Muito, muito obrigada pela presença de todo mundo que está entrando. O tema hoje promete. A gente precisa, eu acho, aproveitar esses canais, essa mídia, né, que a gente tem disponível exatamente para que a gente possa gerar, né, uma informação para também ser uma forma de resistir a tudo que está acontecendo, né, tanto de veneno que a gente tem visto aí ser aprovado constantemente. Então, eu acho que bem importante que a gente possa fazer isso juntos. Oi, Plínio, tô vendo aqui o pessoal chegando, muito legal, obrigada a todos. A gente tá aguardando mais uns minutinhos, a presença da Fernanda. Hoje o nosso tema vai ser sobre agricultura e homeopatia, como que isso se conversa, o que é agricultura biodinâmica, né? Tem a ver com isso tudo, porque é a pergunta que eu recebi muito essa semana. Por que eu ia falar de homeopatia? Então eu acho que o tema é bem interessante. Deixa eu ver se eu consigo encontrar a Fernanda aqui. Se não me fugiu. Fernanda, se tu tiveres, tu, por favor, me acena aqui para que eu possa te anexar. Essas ferramentas mudam toda hora. Eu, cada vez que venho fazer live, eu já esqueci como é que foi que a gente... Oi, Débora, tudo bom? Ana, Paulo, que legal ter todos aqui comigo. Muito feliz de ter tanta gente conhecida aqui. Eu tô aguardando a nossa convidada e tô tentando olhar aqui se por acaso a Fernanda não entrou e eu não vi. Então a gente tem hoje um tema que é bem importante, pelo menos para mim, e eu acho que por tudo que a gente tem vivido aí nos últimos tempos, que é a gente poder conseguir fazer essa agricultura mais limpa, mais sustentável de verdade, né? E como a gente pode resistir a tantas leis que a gente vê diariamente sendo aprovadas, né? E que vão contra exatamente a toda essa questão. Eu tô lendo aqui se a Fernanda tá me respondendo, mandei uma mensagem agora. Bueno, seguimos aqui. Hoje a nossa pauta é bem extensa. Oi, a Fernanda entrou, que bom.
Legal, Fernanda. Vamos ver se eu consigo te adicionar aqui. Enviei um convite, Fernanda, assim que tu puderes estar conosco aqui, vai ser um prazer. Muito feliz de ver tanta gente conhecida, muitos amigos queridos. Oi. Olá, Oi, Fernanda, boa noite. Tá travando um pouquinho, eu não sei se é a tua ou se é a minha. Alô, consegue me ouvir, Fernanda? Oi, oi. Alguém pode escrever aqui para mim? Eu acho que a minha internet parou aqui, porque eu não tô conseguindo. Fernanda, eu não te escuto. Eu não sei se tu me ouve. Se tu quiser escrever no comentário, porque para mim tá carregando como se fosse a tua imagem. Eu realmente não consigo agora aqui. Talvez seja a minha. Deixa eu dar uma olhada. Que aqui às vezes o negócio é meio. Deixa eu tentar botar no 4G. Vamos ver se vai melhorar agora. Será que alguém. Eu acho que é comigo, né? Ah, não, a minha tá ok, agora que eu tô conseguindo ver. Tá, eu acho que foi a da Fernanda que teve. Tá, maravilha, gente. Muito obrigada. Que bom, bom, bom pelo feedback de vocês. Que eu nunca acerto aqui se a minha internet tá ok ou não. Ah, tá ótimo. Muito obrigada, gente. Então tá, eu vou tentar ver se ela consegue se reconectar. Ah, muito obrigada. Oi, Soli, bom te ver por aqui. Iura, que legal, gente. Muito obrigada pela presença. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, legal, eu tenho só a Fernanda aqui não. Vamos ver se ela consegue reconectar. Eu vou tentar convidar ela de novo. Esperando ela conectar aqui. Aí. Boa noite a todos que estão chegando. Hoje a nossa live aqui da Conexão Biodinâmica é com a nossa querida amiga Fernanda Miranda. Ela já está se conectando aqui com a gente. Só mais uns minutinhos. Hoje o nosso tema vai ser sobre homeopatia rural. Tema bem importante para a gente poder falar nessas épocas de tanta liberação, cada vez mais de venenos. Eu acho que a gente precisa fomentar de qualquer forma maneiras, né, de chegar à informação para que a gente possa vislumbrar novas formas de agricultura. Fernanda, te mandei um novo convite, eu não sei se tu chegaste a ver. Vamos ver aqui. Vocês me desculpem que eu tô. Ela tá me mandando uma mensagem aqui, deixa eu verificar.
Eu vou tentar mais uma vez, Fernanda, te convidar para ver se a gente consegue. Envia convite, vamos ver se agora dá certo. Hoje em dia eu acho que é tanta sobrecarga, né? Que essas internet não estão mais aguentando. Hoje a gente vai ter aqui então a Fernanda Miranda em seguidinha com a gente. Tá conectando, mas tá bem. Pra mim, tá carregando ainda, Fernanda. Eu não consegui te conectar. A Fernanda está tendo algum probleminha de conexão. Eu espero que vocês tenham um pouquinho de paciência. Essas coisas acontecem às vezes. Em seguida, ela Lúcia, ela vai se apresentar assim. Ela é terapeuta, homeopata, engenheira agrônoma. Em seguidinha, assim que a gente conseguir conectar, ela vai se apresentar e vai compartilhar conosco todo o conhecimento que ela tem nessa área. E a gente vai ter que ser juntas, né, um ponto de vista sobre a homeopatia na agricultura. E a ideia é essa, que a gente possa estar aprendendo muito com a Fernanda. Ela está me mandando aqui mensagem e dizendo que está travando o tempo todo. Fernanda, às vezes, de repente, funciona tirar o 4G e colocar de volta. Não sei se tu tá no Wi-Fi também. É, às vezes essas coisas são bem assim, não tem como a gente prever. Mas se tu quiseres tentar novamente. Muito obrigada a todos que estão aqui, pacientes, aguardando. Eu tenho certeza absoluta que vai valer muito a pena todo o conhecimento que a Fernanda vai compartilhar conosco, esse olhar ampliado que a homeopatia nos traz, que converge, no meu ponto de vista, muito, né, com a visão da agricultura biodinâmica, que exatamente é mais ampla, né, que a gente está buscando exatamente trabalhar de uma forma sustentável, mas que vai um pouco além, né, da questão mais material que a gente vê quando a gente usa um agrotóxico, que fica muito pautado na questão física, química, né? Então, a homeopatia, ela vai além, inclusive, do biológico, porque a gente vai falar, né, mas acredito que antes de eu falar, a Fernanda vai poder falar muito melhor do que eu, que é especialista. Eu vou tentar aqui convidar ela novamente. Vamos ver se eu consigo agora. Vamos lá, que dê tudo certo dessa vez. Estamos ansiosos, Fernanda, pela tua presença para compartilhar conosco todo o teu. Boa, homeopatia já, eu acho que sim, eu acho que tem muitas coisas que a gente precisa fazer e a primeira delas eu acho que é ampliar o nosso olhar, ampliar a nossa perspectiva para ver que sim, que tem várias formas de fazer isso já, né? E um dos motivos pelos quais eu tô insistindo muito nesse tema é que eu acho que a gente tem que fazer algo, sabe? E talvez a gente tenha que recuperar começar por o empoderamento. Porque eu percebo que às vezes a gente, nem quero falar aqui só do âmbito de escolher um bom representante, vai além. Eu acho que a gente tem um poder que ninguém pode tirar da gente. Então podem liberar milhões de venenos. Agora cabe a gente, né, se empoderar e dizer assim, ok, tá livre, tá disponível, mas eu não vou consumir, eu não vou aplicar, eu não vou comprar. Então o poder está conosco, porque se a gente não consome, não adianta liberar, não adianta produzir. Então por isso que eu digo que vai muito além, tá, do que ela está me respondendo que
que tá vendo todo mundo ao vivo, mas que quando ela entra, trava. Eita, internet. Bom, Fê, não sei te dizer. Eu, nesse quesito, sou muito um fracasso, assim. Eu vou tentar, de repente. Eu acho que de repente tu tentar fazer isso, né? Às vezes conecta e desconecta de novo, porque não sei porquê, mas funciona às vezes assim, tá? Então, acho que quando a gente pode, né, e deve fazer a nossa parte, quando a gente faz, a gente tem um empoderamento muito maior. Então, o meu esforço aqui, a minha dedicação, a minha motivação em fazer live, em estar trazendo e compartilhando conhecimento com vocês, dos meus convidados, muito mais do que meu, é exatamente de que a gente pode sim. Tem várias formas que a gente pode fazer uma agricultura realmente sustentável e todas as pessoas que já passaram por aqui e deixaram, né, um pouco do seu conhecimento, já nos ensinaram várias vezes. Então eu acho que tem muito exemplo a seguir. Se a gente parar para olhar a nossa ancestralidade, né, a gente usa ali desde a Primeira Guerra, da Revolução Industrial, a gente está usando esse tipo de veneno e se a gente resgatar a nossa história ancestral, a gente sempre trabalhou a terra de forma limpa e sustentável e sempre foi possível. Então esse engodo, né, que nos trazem de que só o agronegócio, só essa maneira de produzir vai realmente acabar com a fome do mundo, isso já está mais que batido. A gente tem mais de 100 anos aí e percebe que a fome continua. Então a gente começa também a verificar que a questão da fome, ela não tem só a ver com a produção de alimentos, claro que é fundamental, mas com a qualidade que a gente tem desse alimento, né? E mais do que isso, que tem a ver com o nosso egoísmo, porque tem muita gente que tem muito, enquanto muitos, milhões não tem nada. Então a gente tem que realmente sempre ampliar esse olhar, né? Vamos tentar de novo a Fernanda, ver se ela conseguiu agora a conexão. Vamos torcer para que sim, que tenha dado tudo certo lá, que as tecnologias nos ajudem e vibrem a nosso favor aí, porque eu acho que esse tema é muito bom. E se a gente tiver que insistir mais um tempo, a gente vai tentar, em que a gente precise mudar de plataforma, mas eu acho que esse tema ele é muito relevante e cada vez mais urgente a gente trazer isso e poder debater e poder aprender com as pessoas que realmente estão fazendo, estão vivenciando e ouvir as histórias. Eu acho que para mim isso realmente faz muito sentido na minha vida e uma das coisas que eu tenho aprendido ao longo dos anos na agricultura biodinâmica é exatamente isso, né? Que o conhecimento em si, ele é extremamente importante, porque ele é uma espécie de bússola, de norte, que nos leva, né? Nos orienta. Mas se a gente ficar sentado na cadeira, aqui em casa, no sofá, em qualquer lugar, com todo esse conhecimento aqui dentro, sem ele ir para a prática, ele não vai ter tanta, né? Ele não vai ter nenhuma, na verdade, relevância. Então, vivenciar o que a gente aprende, colocar na prática e o dia a dia a gente vai realmente crescendo interiormente e se relaciona diferente com a natureza e é um conjunto, porque quando a gente evolui, a gente trata os outros reinos com um olhar diferente e quando isso acontece, a gente realmente vai indo em direção ao organismo agrícola que Steiner nos propunha, né, dentro dos fundamentos da agricultura biodinâmica. Ah, que legal! O Rafael tá falando que tem uma horta orgânica tratada com homeopatia. Sensacional, gente, maravilhoso. Nossa, eu acho que a gente vê que independente do tamanho da área que a gente tenha, da cultura que a gente tenha, né, nós podemos sim fazer uso de tudo que está disponível para a gente no âmbito de estar lidando, né, com esse ser planetário que é o nosso planeta. A gente começar a olhar para ele com o carinho e com o cuidado que ele tem conosco, porque não é à toa que a gente chama de Mãe Terra, né, Mater Terra, ou seja, a gente tem essa Pachamama viva que nos nutre, que nos dá tudo, né? Da comida, o solo, a várias formas. A gente hoje está
aqui existindo nesse planeta é graças a esse alimento sagrado que vem dessa terra. Então eu acho que tudo que a gente puder não tirar só, né? Porque às vezes o agronegócio vai isso, ele vai muito nessa direção de tirar, de explorar a terra sem devolver nada. E o que a gente está fomentando exatamente é. Ó, a Fernanda está avisando que está aqui. Eu vou tentar enviar o convite mais uma vez. Vamos ver se ela consegue. Vai lá, Fernanda. Tenho fé agora que as tecnologias vão nos agraciar com a tua presença. Mas eu acho que é isso, gente. A gente tem que ampliar o olhar sempre, né? Então, quanto mais a gente trata com carinho, qualquer coisa, né? Seja um ser humano, uma plantinha, quando a gente dá atenção e a gente atende a ela, ela nos devolve, né? Então, a gente poder olhar o planeta como esse ser planetário que é, não como uma massa flutuante no espaço, né? Que às vezes é o que a gente pensa. Olha que legal, deixa eu ler esse comentário aqui, só que sobe muito rápido. A Fernanda me ajudou demais, fiz uma consultoria com ela, sensacional, Rafael, muito legal, fico muito contente. Eu acho que daqui a pouco ela vai poder contar um pouquinho exatamente dessa vivência com as assessorias, com os cursos, que eu estou super ansiosa para fazer curso com ela também. Já já eu acredito que ela vai poder. Ó, eu vou enviar mais uma vez, Fernanda, porque eu vi que caiu aqui o. Vamos lá, cruzar os dedos aí, gente, todo mundo. Pra Fernanda. Aê, cruzada do dedo! O que Isso aí não aconteceu? adianta. Eles querem nos boicotar, mas não adianta. Aqui, ó, eu sou de origem italiana, gringa da serra, testarde, sabe? Cabeça dura, vai, vai, vai. Eu ia insistir contigo até as 9 se precisasse. Que ótimo, eu também estava aqui insistindo. E na hora que eu entrava, travava. Eu estava aqui te vendo e escrevia nos comentários, bem estranho. E na hora que eu entrava, travava. Puxa, Mas que agora bom, estamos ótimo. juntos. Gratidão aí às tecnologias que nos propiciam esse encontro maravilhoso. Ah, Ai, eu consegui te ouvir um pouco. que legal, eu estou muito feliz de verdade de tê-la aqui conosco. Eu acho que eu estava falando para o pessoal, né, que é a oportunidade que a gente tem de usar essas mídias para avançar, né, e persistir, resistir e lutar, assim, uma forma de propagar que existem N formas. A homeopatia é uma delas, a biodinâmica é uma delas, mas na nossa ancestralidade, muito, muito, muito tempo atrás, a gente traz uma herança riquíssima, sem uso de veneno. E eu acho que é isso que a Sim. gente pode usar essas mídias para jogar para o mundo essa semente, porque esse ser planetário pede, a gente olha para o entorno que está acontecendo no planeta nesse momento, tudo que nós estamos vivendo, juntos, é mundial, não é aqui ou ali pontual. Faz esse convite, essa reflexão, e eu fiquei extremamente agradecida quando tu aceitaste o convite, da tua generosidade de estar aqui com a gente, falando da tua experiência pessoal, porque eu acho que quando a gente vive de fato aquilo que a gente acredita, quando a gente fala, emana, sabe, uma frequência, que é o que a gente vai falar hoje, né, de homeopatia, essa frequência, e chega Sim. a muitos lugares, então que a gente possa usar o Instagram e as mídias em geral para irradiar essa frequência, né, de luz para esse planeta. E gostaria muito que tu te apresentasse. Eu vou falar um pouquinho de ti. A Fernanda é mãe, a Fernanda é terapeuta homeopata, engenheira agrônoma e ela é assessora em homeopatia rural, além de prof, porque ela dá cursos. Um dos motivos de eu estar aqui é porque eu estou ansiosíssima para fazer curso com a Fernanda também. Então, por favor, Fernanda, fala um pouquinho pra gente. Ai, é muito feliz, muito obrigada pelo convite, Deise. Desde do primeiro contato que você fez comigo, eu já fiquei muito feliz assim de me conectar contigo, de te conhecer, conhecer o seu trabalho também. Estou muito apaixonada pela agricultura biodinâmica, elas têm uma conexão, né? O Steiner foi um dos primeiros a impulsionar os experimentos acadêmicos, né, dentro da universidade com homeopatia.
Então, ele que foi um dos impulsionadores da experimentação em plantas, da experimentação sistemática, porque a experimentação não sistematizada já acontecia antes, desde a época do Hahnemann, né? O próprio Uhum. Hahnemann chegou a experimentar, ele e um outro aluno dele, que era o Bonninghausen, também experimentou em planta, mas não sistematizou. E o Steiner foi o primeiro, o motivador, assim, o visionário que ele é, né? Que ele foi o primeiro a motivar a experimentação da homeopatia em plantas, né? E então, eu sou a Fernanda, eu sou formada em agronomia, e eu conheci a homeopatia ainda em Viçosa, eu estudei agronomia em Viçosa, e Viçosa sempre foi um grande centro difusor de homeopatia na agricultura, né? Da década de 80, 90, partiu muito de lá a difusão da homeopatia na agricultura, a formação de terapeutas, a formação de extensionistas rurais, de agricultores, né? Tem uma larga experiência. Então, eu tive a honra e o prazer de estudar com o professor Casale, né? Em Viçosa, na agronomia, a gente tem no currículo, como disciplina optativa, homeopatia na agricultura, né? Dentro de uma universidade dominada pelos projetos e pela pesquisa em transgenia, em agrotóxico, né? A gente teve esse privilégio de estudar homeopatia na agricultura. Então, fiz meu primeiro curso de homeopatia ainda em Viçosa, quando eu estudava agronomia. Nem Legal. fazia ideia que podia ser terapeuta, né? Sendo agrônoma. Então foi se misturando essa coisa da agronomia com a terapia, né? Com cuidar de pessoas. Eu acho que o mais fantástico da homeopatia é essa amplitude de possibilidades que traz, sabe? É um sistema tão fantástico, tão sensacional, que permite a gente cuidar de pessoas de todas as idades, sem contraindicações, é, de plantas, de solos, de água, de animais, de bichos, né? Então, um pouco disso, eu fui trilhando o meu caminho como homeopata no cuidado de pessoas, de plantas, de bichos, tudo misturado, porque em homeopatia a gente não dissocia, né? A gente trata sistemas vivos, com todas as suas complexidades e possibilidades, né? De equilíbrio e de cura. Tá dando Maravilha. Não sei, será que eu baixo um pouco meu volume, talvez? Ou será que eu tenho que botar um microfone? O Eu tô problema é ouvindo achar agora. alto também. É. Pode Bom, espero ser. que não. Então, eu E acho que aí, isso tudo que hoje tu eu trabalho falaste, com pode concluir. Hoje, então, a agronomia a homeopatia foi se misturando e a terapia também foi acontecendo, mas nos últimos 5 anos eu tenho me dedicado à clínica, consultório, né? Consultório mesmo, terapeuta atendendo pessoas, mas também atendendo bastante agricultura e dando os cursos, e aí aparece gato, aparece morango, aparece uva, aparece galinha. Outro dia eu atendi umas galinhas com gripe, aparece vaca. Então, sempre tem, e eu acho que isso é um do mais fantástico, assim, das coisas mais fantásticas da homeopatia. Eu acho muito legal. E o que eu ia dizer para ti é que, assim, quando o Steiner propõe, né, uns fundamentos da agricultura biodinâmica, é que a gente tem essa visão de que a gente tem a propriedade agrícola como um grande organismo agrícola. E por isso que para mim ressoa tanto, né, com a homeopatia. A maioria hoje me conhece, né, desde do vinho, porque a minha formação é em viticultura e enologia, e depois só que eu fiz especialização em biodinâmica, mas aí para mim foi um divisor de águas, eu realmente joguei tudo para cima, inclusive eu trabalho na vinícola e mergulhei nesse estudo que para mim é contínuo e vai ser enquanto eu respirar sobre a biodinâmica. E, e antes, né, é engraçado, eu fiz o curso técnico, que a gente faz quando tem, sei lá, 14 para 15 anos, foram 3 anos, semi-internato, e logo depois que eu saí de lá, eu conheci a homeopatia, então, muito antes da biodinâmica, porque eu trabalhei numa farmácia homeopática. E isso, para mim, foi, assim, um divisor de águas, porque eu era uma jovem, né, adolescente, vou dizer assim, com 18 anos, começando essa vida de trabalho Fiz enologia meio que para agradar meu pai, e daí queria outra coisa para mim e caí meio de paraquedas, né? Eu não gosto de dizer acaso, porque tudo já está muito bem arquitetado, né, no nosso plano de vida, mas enfim, eu acho que eu conheci com a Vânia, que é uma pessoa que eu
amo, é uma irmã de alma para mim, um encontro muito incrível que eu tive na vida. E ali ela me vislumbrou um monte de coisas, assim, desse suprassensorial, né? Que é os florais, a homeopatia. E ali realmente a minha perspectiva começou a mudar. E depois andando e chegar na biodinâmica, eu acho que eu digo foi só uma consequência, mas a homeopatia veio muito antes. Claro que para mim, na época, era muito mais um olhar observador, né? Eu não era homeopata, não era farmacêutica, nem nada disso. Mas por ter habilidade com o laboratório, trabalhava nessa farmácia. E acho muito incrível, assim, que tem essa ressonância para mim, né? Então, às vezes as pessoas dizem, ah, mas tu faz biodinâmica, por que tu fala de homeopatia? Gente, para mim São, tudo está integrado, como tu disseste, né? são Hahnemann tá ali, sei lá, a coisas, homeopatia tem né? 200 anos. E de repente vem Steiner que resgata esse estudo, né? Isso que o Steiner fez, ele, digamos assim, ele aproveitou tudo que já dispunha nessa linha da pesquisa Sumiu o som. natural. E depois a gente conseguiu. Sumiu o som? Oi? Oi, tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Aham, perfeito. Vendo e te ouvindo. Pra mim tá normal. Eu não tô ouvindo. Hum, mexer aqui, ver. Eu não tô te ouvindo. Agora melhorou? Deixa eu ver se alguém pode nos dizer se o som tá Tá legal me ou não. ouvindo? Deixa eu tentar ler aqui, porque sobe tão rápido esses comentários. A pessoa sem óculos é um desastre, Oi? Fernanda. É, consegue ouvir? Ouve? Ixi, Eu consegue ouvir, estou. Fernanda? Não. Vocês estão ouvindo? O pessoal tá falando Ah, que o não é som tá possível. normal. Só eu que não tô ouvindo? Que loucura. Uai, Nada? deixa eu ligar meu fone. É, tá todo mundo ouvindo nós duas, pelo menos. Só tu que não está nos ouvindo. Ó, eu estou dizendo que tá ok. Aham, todo mundo tá escutando bem. Nada? O som tá bom, o Alexandre tá ouvindo as duas. Eu que não tô ouvindo, ai. É. Só a Fê, eu acho que pra mim agora meio que travou a tua imagem, congelou. Igual que tu não tá me ouvindo, mas tudo bem, deixa eu escrever aqui. Não sei se vai te ouvir. Ah, que pena, gente. Ela tem uma sabedoria incrível para conseguir. Vamos ver se ela consegue se conectar de novo. Ela tem muito saber aqui para nos compartilhar. De repente aí sai e entra, vai dar certo. Vamos lá. Voltei. Ouvindo? Consegue ouvir? Travou de novo. Deu certo? Não? Tô. Oi. Te ouço. Ouvindo, Fê? Tô ouvindo agora eu tô ouvindo. Então tá. Então vamos aproveitar tudo que você puder. Eu tava falando isso que eu acho que tem uma ressonância tremenda. Então conta pra gente um pouquinho de como é o teu dia a dia, como que tá a tua visão quanto aos trabalhos mais na área agrícola, as tuas experiências que tu tem, como tu falaste, morango, uva, né? Tem de tudo. Então se tu puder compartilhar e assim a gente aproveita o máximo do teu conhecimento aqui. Então, a homeopatia tem ganhado muito espaço na agricultura nos últimos anos, assim, e eu tenho achado isso muito incrível, porque até então era muito restrito, né? A homeopatia no campo era muito restrito, agora tem ganhado muito espaço. Cada vez mais pessoas estão conhecendo a homeopatia, né? Estão praticando, né? Estão experimentando, estão vendo os resultados.
da homeopatia, que é sutil, né? É informacional, mas é muito profundo e verdadeiro, né? Muito profundo e os resultados são maravilhosos. Maravilhosos, né? Então eu vejo que a homeopatia está ganhando um espaço grande, assim, e num momento bastante importante que a gente está tendo uma, um abalo enorme de uso de agrotóxicos, né? Aqui no Rio Grande do Sul agora foram liberados a PL 260 aprovada, um monte de novos agrotóxicos proibidos em vários outros lugares sendo aprovados para uso aqui, né? E a homeopatia traz essa vantagem, são várias vantagens, mas acho que a vantagem mais maravilhosa é de produzir saúde mesmo, para todo o sistema, né? Produz saúde para todo o sistema, não só solo, planta, família envolvida, né? Mas uma coisa que vai ressonando para todo o sistema, né? Vizinhos, entorno, água, e é muito maravilhoso isso, viu? Os resultados são ótimos. Hoje o que eu mais atendo é morango, tem aparecido muito morango, acho que por causa dos resultados vai aparecendo o resultado, por causa da região aqui onde eu estou inserida, mas tem uma produção de tomate também, que tem os resultados muito interessantes. E aí, como que pode atuar? Então, a homeopatia pode atuar tanto no metabolismo, estimulando o metabolismo, porque a homeopatia ela estimula o equilíbrio de qualquer sistema vivo. É um estímulo ao equilíbrio, né? Então, assim como quando a gente trata uma pessoa, a gente não olha para o órgão que adoece, né? Na homeopatia a gente não olha a doença, a gente olha o ser, né? Na agricultura é a mesma coisa, a gente não olha para um laranjeira doente, né? A gente olha para o sistema e ver o que aquela laranjeira traz de informação, o que aquela laranja ou que aquela doença da laranja traz de informação para a gente, né? Informação que aquele sistema está em desequilíbrio. E aí, através da homeopatia, a gente busca equilibrar o sistema, né? E, então, é uma informação que a gente dá para o sistema para potencializar o metabolismo, ou a energia vital, ou a dinamis vital, né? A dinâmica vital do sistema. Então é isso, é um estímulo ao equilíbrio. E quando você estimula o equilíbrio de um sistema agrícola, isso vai ressonando para todos os outros sistemas, né? Sempre falo que é muito difícil eu atender uma produção agrícola e não acabar atendendo a família depois, por exemplo. Né? Então é um sistema de saúde, de fato, não só uma terapêutica, né? Foi desenvolvida por um médico, né? Para ser um sistema de saúde, né? E quando atua na agricultura, ela atua com essa mesma ressonância, assim, como um sistema de saúde, de todo o sistema, né? De todo o sistema e de tudo que está envolvido ali. Hoje eu trabalho de duas formas. Eu gosto muito de trabalhar com os minerais, que tem um resultado incrível, que é esse curso que tu falas, que vai acontecer agora em agosto. Então, é o estímulo ao metabolismo de minerais essenciais. Na agricultura biodinâmica tem o uso da silícia, né? A silícia terra, o cristal. É uma das homeopatias mais fantásticas que tem para se trabalhar na agricultura, né? A silícia, por exemplo, ela tem uma qualidade de informacional, de concatenar tudo que está na volta dela e fazer com que a planta fale assim, opa, como que eu posso viver melhor, equilibrar melhor, aproveitando tudo que eu tenho aqui? Né? Como que eu posso aproveitar todos esses nutrientes que estão aqui, esse solo, esse sistema, esse ar, esse sol, né? Silícia traz essa informação e é um mineral, né? Então, a homeopatia pode atuar tanto equilibrando de forma aguda, por exemplo, equilibrando os sistemas que estão em desequilíbrio, como impulsionando metabolismos de nutrientes essenciais para as plantas, para o solo e para a planta. Então, eu trabalho dessas duas formas, tanto impulsionando o metabolismo delas, através do uso de alguns minerais, como tratando sistemas em desequilíbrio mesmo, que é a coisa quase que do médico mesmo, sabe? Ah, deu o fungo tal, deu a ferrugem tal, deu não sei o quê. Aí vai lá para resolver. Deu a mosquinha, não sei o quê. Aí o que pode
pode fazer para equilibrar isso? O olhar é sempre para o sistema. Sempre para o sistema que desequilibra, né? Não para a doença em si. Então, se deu uma ferrugem, aí tem que ir lá olhar, entender o que aconteceu, por que manifestou, né? A gente olha a ferrugem como um sinal de desequilíbrio, né? Um sinal de adoecimento. Então, dá para tratar tanto de forma aguda, resolver sim o problema da ferrugem, mas ao mesmo tempo estimular o equilíbrio do sistema como um todo. É muito interessante. Eu acho que é aí que ressoa muito, né, com a biodinâmica, que também tem esse olhar do organismo como um todo. Então, todos os reinos também, que é o que Hipócrates fez quando começou esse trabalho, né, dos 4 elementos, que depois foi para os 4 temperamentos. Então, a gente vê que isso é um resgate muito antigo, não é com Steiner, não foi com Hahnemann, são coisas que vêm vindo ao longo da história. Por isso que eu digo que a gente tem essa coisa até de cuidar, né, da terra, a gente já tem uma ancestralidade incrível, a gente precisa resgatar, porque esse engodo da facilidade e de viver só na matéria, a gente sabe que não é sustentável, isso está mais que comprovado nesses 100 anos de utilização, e lamentavelmente, né, eu acho que esse encontro é exatamente uma forma que eu vi de resistência, essas aprovações, a essa tanto de coisas que estão fazendo, mas eu acho que esse olhar, né, essa frequência, porque como tu falaste, assim, a homeopatia ela não é a química, por mais que a gente esteja falando de minerais, não é a química que está ali mais, é eletromagnética, é essa informação, né, essa qualidade que ressoa muito com os preparados, né, de repente a gente quando faz um preparado de sílica usa 4 gramas para usar para um hectare inteiro. Então, quando tu tá fazendo a dinamização em 100, 200 litros de água, aonde que foi aquelas 4 gramas? Se a gente parar para fazer uma análise, não tem mais essa característica física da sílica, que é o mesmo que ocorre na homeopatia, né? E eu acho que um dos pontos cruciais que eu vejo de convergência entre as duas é esse olhar, e mais do que isso, é a gente estar levando em consideração esse todo. Porque sempre que a gente está tratando só uma causa, seja com humano, com animal, com qualquer coisa, a gente fica refém de não entender o recado, que é, como você disse, a doença é um indicador, né? Uma praga é um indicador de que tem um desequilíbrio nesses 4 elementos, nesses reinos. Então é importante, assim, na biodinâmica, como a gente vai, usa 500, até às vezes é bem comum, eu acho que é um início para alavancar o processo, mas tem que ir lá, tem que ler a paisagem, tem que entender os éteres e dizer assim, olha, que isso está em desequilíbrio, né? Então eu acho que isso é o que eu acho mais maravilhoso, que tem totalmente a ressonância da homeopatia com a biodinâmica. Sim, tem que ir lá conversar com as plantinhas, né? Acho que uma das grandes qualidades do homeopata, não só do terapeuta, mas do homeopata rural, é ser um bom observador, né? Ser bom observador e ter bons ouvidos também, né? Porque dá até para ouvir as plantas, né? Se a gente for lá com o esteto, a gente consegue ouvir o movimento da seiva e a gente consegue perceber com o treino como que tá a fluidez, né? Como que tá caminhando a seiva, né? Você consegue perceber as diferenças pelo som, de como tá fluindo essa seiva e fazer uma ressonância com solutos, por exemplo, né? Então, uma das O pessoal está qualidades dizendo que tem um pouquinho de eco. Eu li aqui um comentário, não sei se sou eu vou tentar ver se eu acho meu microfone aqui, mas enfim. Quando eu liguei o meu fone, que aí diminuir, mas aí travou, aí eu desisti do fone. As 2 vezes que eu liguei o fone. Eu só um pouquinho. Então tem que ser bom observador, né? Chegar e observar o sistema. E aí o sistema, ele é dinâmico, muito dinâmico, ele é complexo, ele é composto de diferentes organismos, tem o sol, tem a chuva, tem a umidade, tem a temperatura, as oscilações de temperatura, tem o solo, que por si só é um sistema
super complexo, super vivo, cheio de diferentes organismos, né? Tem a planta, cada planta é uma planta, né? Cada variedade é uma, tem um comportamento e se comporta diferente naquele sistema. Tem a relação homem-planta, família-planta. Então, é um conjunto de coisas que a gente tem que estar atentos para observar. E aí, para chegar num medicamento, né? Para chegar em um ou mais medicamentos, né? Que às vezes tem molécula, a gente estava falando dessa ciência informacional, mas tem algumas potências, em homeopatia a gente usa algumas potências baixas, que tem molécula. Muito pouco, né? Muito pouco, mas tem. Pouquíssima molécula, mas tem, né? Mas o negócio é o estímulo mesmo, é o estímulo que se dá. Né, através dos semelhantes, porque a homeopatia é ciência dos semelhantes. Então, aquilo que adoece ou aquilo que faz adoecer, né, que causa aqueles sintomas, é aquilo que vai curar. É o mesmo medicamento diluído e dinamizado que vai curar, né? Essa é uma das leis do Hahnemann, que é a lei da similitude, ou a lei dos semelhantes. Legal. E eu acho que uma das coisas que propagou, como você falou lá no início, que Viçosa sempre foi uma universidade de ponta, que a gente sabe que tem esse trabalho, né? Com homeopatia, referência. Eu acho que também todo esse extensionismo que foi feito com homeopatia eu acho muito legal, as cartilhas que ensinam ao agricultor, digamos, a fazer um nosódio, sabe? Quer dizer, às vezes a gente tem um problema ali, como você falou agora, né? Similar, semelhança, vamos tratar o semelhante com o semelhante. Então pega, faz um nosódio, devolve essa informação. E uma das coisas que eu sempre digo, às vezes o pessoal me diz assim, qual é o fungicida da biodinâmica? Que a cabalinha é conhecida já como fungicida, né? Exatamente pela sílica que contém, né? Mas, na verdade, a gente fala assim, não tem fungicida, porque sida é um sufixo da morte. Então, eu digo, não dá pra gente seguir, por mais que eu saiba que é difícil, né, essa transição, a gente tem que começar a insistir no correto. Então, não tem fungicida. A cabalinha está fazendo uma informação que o fungo tem que ficar no solo, que lá é um lugar legal e positivo, que é onde a gente quer ele, e não nas folhas, na planta, na fruta, né? Então, eu acho que essas coisas a gente precisa trabalhar, mas a possibilidade que dá esse extensionismo com a homeopatia que o produtor pode fazer, né, desde uma tintura mãe mais básica, usando às vezes até um álcool, né, que não seja de cereais, mas que está disponível. Eu acho que isso também é um pouco de empoderar, né, de não estar usando o dinheiro dele para envenenar, mas ao contrário, tá lidando com o problema, mesmo que no início ainda de uma forma muito sintomática, mas aos poucos ganhando uma certa autonomia, visualizando, percebendo na vivência que aquilo funciona. E aí interiormente, eu sempre digo, comecem a praticar, porque quando a gente pratica, a vivência interior que a gente tem é onde ganha a força, né? Eu digo, onde o eu ganha a força de dizer, vale a pena, e mesmo que eu vou ter algumas perdas nessa transição, que é normal, até eu conseguir gerar esse equilíbrio, vale Sim. insistir, né? A homeopatia, ela gera autonomia, né? É liberdade, é autonomia, né? Você mesma pode preparar os seus medicamentos, né? Além de proporcionar esse contato maior com o sistema que você está manejando, né? Você entra em contato, assim como você está quando está tratando as pessoas, né? Quando está se tratando com homeopatia, ela traz uma liberdade, assim, de você se observar, começar a perceber o que está acontecendo. Você tomou aquele medicamento e de repente começou a ter uns sonhos diferentes, aí sentiu não sei o quê, aí viu que uma coisa lá que você tinha lá da infância reapareceu, né? E nas plantas é a mesma coisa, assim, né? Ele gera tanto autonomia financeira, como essa autonomia de preparar, de usar, né, as suas próprias ferramentas para poder tratar o seu sistema, como essa autonomia de ampliar a consciência sobre a sua relação com o sistema com que você está produzindo, né? Amplia o olhar, né? Você começa a perceber os detalhes, a observar mais, você entra mais em contato, parece que amplia a percepção, sabe? Começa a Uhum. perceber os detalhes. Então, de repente, você entra com um medicamento, aparece um pulgão.
por exemplo, né? É muito comum isso acontecer. Você entra com medicamento, daqui a pouco aparece um pulgão, aparece um oídio, né? É o sistema buscando equilíbrio, mesmo aparecendo ainda alguma questão para ser tratada, mas é um sistema procurando um equilíbrio ainda, né? E as pessoas começam a perceber isso e começam a se dar conta de se dar conta dos próximos passos, sabe? Tá, ok, tá legal, apareceu o pulgão, agora como que a gente vai lidar com o pulgão, né? Isso também é uma grande autonomia, uma grande liberdade, assim, de escolha e de conhecimento, né? De entendimento, assim. E essa possibilidade de se relacionar de outra forma com a produção de alimentos, né? De se relacionar de outra forma com a natureza. Isso é muito incrível. Estava lembrando aqui de um outro potencial grande da homeopatia, que é da desintoxicação. Desintoxicação dos ambientes, desintoxicação de solo, de água. Tem muita gente da soja começando a usar, né, os sojicultores despertando para o uso da homeopatia e trabalhando, claro, o sistema produtivo, que é um sistema produtivo que ainda é muito intensivo em recursos, em capital, né, em agrotóxicos e fertilizantes, mas muitos produtores têm feito essa transição em pequenas áreas, às vezes de forma experimental, mas tem feito também desintoxicação dos sistemas. Então, a homeopatia dá para fazer isso, né? Você chegar num sistema, né, num sistema convencional e fazer uma desintoxicação daquele sistema para fazer uma transição para um sistema orgânico, um sistema agroecológico, né? Uma das grandes vantagens, eu acho que é uma ferramenta fantástica para essa era que a gente tá pleiteando aí de transição, assim, né? Eu acho que tu lembrou isso super bem. É uma das coisas que eu sempre recomendo, assim, quando eu faço alguma consultoria. Normalmente, assim, quando é conversão de um vinhedo convencional para... Ou mesmo na nossa região, por exemplo, da Serra, e para quem trabalha com uva em geral, independente do local, o problema do cobre, né, o excesso de anos e anos e anos e anos trabalhando com isso. Então, eu sempre indico também esse processo inicial, às vezes muito antes de entrar propriamente com os preparados, essa conversão eu faço com esse suporte homeopático exatamente, porque eu acho que é fundamental, o retorno é muito incrível, a única coisa que às vezes eu sinto que é como tu disseste um pouco, às vezes a gente está vendo o organismo, né, para criar esse organismo agrícola, a gente sabe que tem a presença do humano, do animal, do vegetal, do solo, enfim, né, tudo tá levando, tudo tá amarrado, o cosmos, tudo tá interagindo. E eu acho que esse olhar tem que estar desperto e mais do que tudo, né? Eu sou muito franca, às vezes eu chego a ser bruta no falar francamente e dizer assim, olha, tem que ter paciência nessa transição. Porque imagina, eu sempre faço uma analogia assim, imagina uma pessoa que foi alcoólatra, sei lá, a vida toda. Começa a querer limpar o organismo, leva um tempo, vai ter recaídas, vai ter... O organismo vai reagir. E isso é a natureza. Então, assim, às vezes vai ter revés, sabe? Não vai ser tudo um conto de fadas, até a gente atingir o equilíbrio, e eu acho que é um eterno orai e vigiai, porque não é assim, eu fiz, apliquei, deu, tá lá, libera, que tá tudo equilibrado. Não, é o constante, né? E a presença, eu nunca esqueço, eu tenho um amigo muito querido, o Edson Marcelo, e ele sempre me diz assim, que num dos cursos, inclusive, ele falou que, às vezes, a questão o solo, a plantação, tá tudo legal. Dá vontade mais de homeopatizar o proprietário do que propriamente o retorno. E eu vejo assim, como isso é importante, né? Quando a gente faz uso, o entorno, essa frequência que eu digo, né? Irradia diferente. Por exemplo, eu em maio fiquei mal, o meu jardim respondeu, assim, nunca vi tanta formiga, tipo, tudo, deu tudo. Porque como é muito pequeno e eu permeio ele bem com a minha presença, e com a pandemia eu tenho tido mais tempo para ele, eu acho que é incrível, mas só que são coisas que só quem está vivenciando consegue perceber, e é isso que tu disseste, desse olhar e se aprimorando, né? Essa qualidade da gente se sentir parte de verdade da paisagem e saber que a nossa ação é extremamente importante, porque eu sempre digo, gente, o ser humano é o eu, porque é ele quem pensa. O animal vem até uma parte, a planta vem até aqui, o mineral está fazendo a dele.
mas tem coisas que só cabe a gente, né? Então eu acho que isso é muito Racionaliza, importante. né, o sistema. E aí tem essa, a homeopatia é uma ciência, tem tanta técnica em homeopatia que a gente consegue fazer prognóstico. Então, assim como fazem pessoas, então vem uma criança com tais e tais sintomas e que já teve, por exemplo, uma tosse numa outra época, uma tosse com uma, uma, uma uma tosse como uma questão de respiração, assim, uma coisa perto de bronquite, e hoje ela vem com outros sintomas de pulmão. E aí, então, quando a gente dá um medicamento, a gente espera que de repente reapareçam os sintomas antigos ou apareça alguma coisa na pele, né? A gente tem a gente faz uma análise, né? Um prognóstico do que pode aparecer a partir daquele medicamento, né? Isso está descrito lá no Organon, o primeiro livro publicado pelo Hahnemann, né? Para pessoas, né? Para uma terapêutica médica, né? A gente consegue fazer a mesma coisa para as plantas. A gente consegue fazer um prognóstico. A gente fala, olha, a gente vai aplicar isso, pode ser que aconteça isso, né? E aí a gente vai treinando esse olhar, né? Isso que a gente fala que eu estava falando antes de proporcionar autonomia é nesse sentido também. A gente vai treinando o olhar, assim, consegue prever o que vai dar a partir daquele medicamento, o que pode acontecer a partir daquele medicamento, né? A partir da aplicação daquele medicamento. E aí a gente vai organizando o sistema para isso, né? A gente vai organizando um equilíbrio, por isso que é muito racional, né? Muito técnico, muito racional. A gente vai organizando assim até chegar, porque a busca é pela homeostase, né? Que é um equilíbrio dinâmico. Então, o objetivo é chegar num equilíbrio dinâmico daquele sistema complexo, né? E aí a gente consegue prever, a gente consegue olhar e falar, olha, pode ser que dê isso, pode ser que essa planta, por exemplo, pode ser que não responda ao oídio, mas quem sabe o oídio dela pode estar protegendo as outras plantas, né? Dentro de um próprio responder de forma diferente. Eu acho muito interessante porque as pragas também são isso, né? A gente sabe que são horríveis quando acontece, né? De repente, num vinhedo, do dia para a noite, literalmente, ou melhor, do noite para o dia, Eu não escuto de devasta, assim. novo. Não, não houve. Agora, nada. Deixa eu ver. Tá? Só o áudio. O áudio não tá legal. Tá me Não? ouvindo? Eu Não, tô. eu não. Oh, que Vou loucura essa sair e entrar de tecnologia. novo, então. Maravilha. Te esperamos. Ai, gente, tecnologia ultimamente tá assim, não sei o que acontece. Vamos tentar resgatar aqui a Fê. Ela vai tentar entrar novamente. Agora eu tô ouvindo de novo. Ah, só pra gente ter mais emoção, é assim mesmo. Pra gente não, pro pessoal não cochilar na live. Isso. Não, acho que nem dá. Eu acho que o tema é tão. Não sei, é que eu sou suspeita, porque eu sou muito apaixonada, assim, e eu acho que não só pela natureza, mas por tudo que possa outorgar para ela um bem-estar, né? Que a gente possa devolver sempre para ela e não só ficar naquela coisa de tirar, tirar e explorar o tempo todo. Então, Sim. eu acho que isso é muito legal. Dentro desse olhar que tu estava falando, como tu sugere para nós, por exemplo, fala um pouquinho dos sais de Schuller, que vai ser o próximo curso que tu vai dar, e ao mesmo tempo, como que tu tem trabalhado, como que tem sido esse retorno com ele, mais específico na agricultura. Sim. Então, os sais são 12, né? 12 sais de Schussler, que são 12 medicamentos feitos à base de sais minerais essenciais. Cálcio, ferro, fósforo, potássio, enxofre, sódio, cloro. Foi desenvolvido, então, pelo alemão, o Schussler, que era um estudioso da homeopatia, mas ele era um
bioquímico, médico, né? Mas estudava bioquímica, histologia. Então, ele foi um dos primeiros a estudar o funcionamento da célula, como as células funcionam, né? O Schussler fez isso, estudou o sistema, esse sistema, esses 12 sais, para os humanos, né? Ele estudou células humanas, ele não estudou células vegetais, né? Aí uma série de homeopatas começaram. Então, o Schussler, a partir dos experimentos dele, definiu então que os organismos precisam de 12 sais minerais que são essenciais. Se um desses 12 sais estiver abaixo do nível mínimo necessário para o funcionamento das células, isso gera um desequilíbrio. Basta um deles só estar no nível mais baixo do que o mínimo necessário, né? Isso tem a ver lá com a lei do mínimo, do Liebig, sabe? Que a gente até, o Schussler até me trouxe um olhar mais positivo para a lei do mínimo, que a gente na agronomia às vezes fica brigando, né, com essa coisa da lei do mínimo, porque ela foi usada para justificar o uso indiscriminado de fertilizantes, né? O Schussler ele traz esse olhar da lei do mínimo, mínimo mesmo, assim, aplicada de forma mínima, né, que é na forma homeopática, não para as plantas, para as células humanas. Então, se tiver faltando, se um desses sais, por exemplo, uma planta, um tomate, ele precisa de uma quantidade grande de cálcio, né, para dar um fruto saudável, com um grau de açúcar bom, com uma parede celular bem fortalecida, um fruto que não vai rachar, enfim. Então, se a quantidade de cálcio que um tomate precisa estiver abaixo do mínimo necessário, isso vai gerar um desequilíbrio em todo o sistema do tomate, todo o sistema celular, né? Porque o cálcio está envolvido em uma série de metabolismos bioquímicos no tomateiro. Tá? Então, o que o Schussler diz é que então tem que se colocar, né, tem que trazer para essa célula mais cálcio ou a informação do cálcio para essa célula metabolizar melhor o cálcio disponível, né? Ele falou isso para a célula humana. Aí a gente faz faz uma análise, uma analogia para as plantas, para as células vegetais. Então, um dos sais, por exemplo, a calcária fosfórica, que é o fosfato de cálcio. Ou vou falar um que é bem comum na agricultura, que é muito usado em fertilização, que é o fosfato de potássio, um dos fertilizantes mais usados no mundo em grandes quantidades, né? Na homeopatia, nos sais de Schussler, é o cálium fosfórico, é o fosfato de potássio. Então, a gente dando o fosfato de potássio para a planta em doses homeopáticas vai estimular tanto o metabolismo do potássio quanto do fósforo naquela planta. E aí o cálcio, o potássio e o fósforo tem toda uma função na planta, né? Cada planta precisa de mais ou de menos, cada variedade precisa de mais ou de menos, né? Quantidade, mas precisa ter o mínimo. E aí a homeopatia vai estimular o metabolismo desses sais na planta e no solo. Então, é um pouco dessa ideia, assim. Se não tiver o mínimo, gera um desequilíbrio que vai gerar doenças. Quando a gente aplica a homeopatia, se estimula a planta a utilizar melhor esse fosfato e esse potássio que está disponível para ela. Porque quando a gente fala de homeopatia em plantas, a gente está falando de um conjunto de manejo também, né? A gente não descarta o manejo ecológico do solo. Então, não dá para só botar homeopatia como se fosse qualquer outro insumo, né? Não dá, a gente está falando de todo um outro cuidado que vem junto, né? De manejo de solo, de cuidado com a água, de promoção da diversidade de plantas. Então, provavelmente aquela planta tem um monte de potássio e de fósforo disponível ali, né? Se a gente fizer um manejo adequado. Ela só não está conseguindo utilizar aquilo da melhor forma, né? Enfim, água, sol, né? Todas as condições para a planta se desenvolver, né? Não dá para deixar a planta na UTI e ficar botando cálio fosfórico para ela, né? Então, dá todas as condições de manejo e mesmo assim tem planta que não responde, né? Que falta, e aí apresenta sinais na folha, no fruto. Então, quando você esse mesmo sal na forma dinamizada, diluída e dinamizada, ou na forma homeopática, a gente está passando a informação para a planta, olha, aproveita melhor esse potássio, esse fósforo, esse ferro que está aí.
né? Que você vai conseguir. Tá tudo aí disponível. Olha aqui, ó, isso aqui vai te ajudar. É mais ou menos essa ideia. E são 12 sais, né? São os Esses dois. sais essenciais. Tem uns que a gente usa para solo, por exemplo, que são a base das calcárias, né? Então, às vezes, a gente faz uma calagem, faz uma adubação adequada, mas mesmo assim a planta ainda não responde, né? Então, dá até para diminuir a adubação, diminuir calagem, adubação, quando eu falo falando de adubação orgânica sempre, né? Dá para diminuir tudo isso e aplicar uma homeopatia no solo para estimular aquele solo a aproveitar melhor, né, os nutrientes que vão estar disponíveis para a planta. Isso que tu falaste, eu acho que é extremamente importante. E às vezes o óbvio parece que nos foge um pouco do conceito, né? Que quando a gente fala assim da homeopatia, da biodinâmica, a gente não quer dizer que só preparados biodinâmicos ou só homeopatia vai resolver tudo. Então eu acho que isso que a gente sempre fala, eu pelo menos insisto muito de ampliar o olhar, é exatamente isso, é saber que tudo aquilo que você precisa fazer não vai ser deixado para trás, porque é o básico, né? Então, que nem tu disse, biodiversidade, cuidado com o solo, tudo que já é feito da forma agroecológica, orgânica, enfim, tem que ser mantida. É igual quando eu digo assim, o pessoal, mas no meu calendário biodinâmico, então, eu não vou fazer, vou esperar 15 dias. Gente, fisiologia da planta vem primeiro. Quer dizer, eu não posso dizer para ela, espera aí que daqui a pouco a lua vai voltar e vou te dar. Não. Então, eu acho que isso é importante, né? A gente nunca esquecer do básico, das coisas básicas, e isso faz toda a diferença, que eu vejo muito assim, e uma das coisas que às vezes eu não agrado muito no meio orgânico em geral, é a minha franqueza. É difícil conseguir segurar a língua quando eu vi, já falei. Mas a verdade é que é isso, às vezes a gente Sumiu a quer. voz de novo. A gente quer mudar, por exemplo, do convencional para o orgânicos, mas Sumiu a segue com a voz. caiu fé, né? Não sei por que a sua voz some para mim. Eita, Eu vou sair e entrar de novo. ok. Então eu acho que uma das coisas que é bem importante a gente fazer é a gente conseguir não ter esse comodismo, digamos assim, né? De fazer, quando a gente faz uma mudança de um convencional para um orgânico, que a gente possa de verdade mudar esse olhar. Porque se eu quiser levar a minha mentalidade convencional, né, para dentro do orgânico, eu só estou mudando o insumo. Então é isso que eu brigo às vezes, né? Qual o motivo de se fazer orgânico? Qual o motivo de ser agroecológico? Que te motiva, né? Então a gente sempre ampliar, entender esse olhar ampliado e não a coisa seguir sendo linear e só substituir, então vou fazer orgânico porque eu vou ganhar mais. Eu acho que o ganhar mais ou menos é uma consequência, porque sempre que a gente fizer orgânico a gente vai ganhar mais qualidade de vida, vai ganhar mais saúde nossa, do meio ambiente, enfim, de solo, de planeta, mas no nível financeiro também é a consequência normal. Então, ampliar sempre, ampliar esse olhar, né? E isso serve para qualquer coisa, para o uso de homeopatias, por exemplo. Nunca esquecer que a gente tem, né, o dever de casa para fazer, tem que estar pronto para a gente conseguir colocar no nosso alicerce um tijolinho extra, tem que ter essa base sólida e preparada, né? Isso que eu sempre vejo e acho muito positivo, que a gente consiga fazer esse trabalho, seja na agroecologia como um todo. Eu digo assim que hoje a gente teria que ter o convencional, que seria essa convenção agroecologia, fazer o limpo, né? Então, lamentavelmente, hoje a convenção é o uso do veneno. Mas eu acho que iniciativas como essa que a gente está fazendo e de tantas milhares de outras pessoas, porque lamentavelmente nem sempre tem um olhar muito de holoforte, né, para essas iniciativas, mas são inúmeras e são milhares, e estão pulsando, e são esses pontos de luz espalhados nesse planeta que eu acho que mantém, né, essa terra viva e com bastante energia para seguir. Então eu acho que cada um de nós fazendo um pouquinho, sabe? Tem vezes que o pessoal diz assim, mas eu sou um
uma gota no oceano. Então, quando a gente olha para o oceano e vê uma gota, parece que aquela gota Vamos não vai dinamizar esse fazer oceano. diferença. Mas aí, se a gente pensar, inverter, olha por outro ponto de vista, que aquela gota contém a essência de todo o oceano. Informação E que que precisa. então ela é tão importante ou mais quanto tudo que está ali, porque ela carrega essa centelha de toda essa essência. E é isso um pouco que a homeopatia faz, que os preparados fazem. É uma Sim. informação qualitativa, é uma informação de vida. A gente está trabalhando com vida. Então, se a gente quer trabalhar com agricultura, né, cultura, cultivo, vem dessa palavra de culto, que tinha um pouco a ver com esse culto que a gente fala do religioso, mas talvez no uso da palavra religare, que é nos conectar de volta com a essência divina, a essência pura. E é isso que eu acho que é um labor mesmo, né? Um ofício sagrado a gente trabalhar com a agricultura. Seja o âmbito que for, uma agricultura urbana, seja eu produzir o meu chazinho no meu quintal ou num vasinho dentro de casa. Porque cada vez que a gente se relaciona com a terra, ela tem que ser dessa forma limpa e generosa, porque é dessa forma que o planeta, né, que a Pachamama, que a Mãe Terra, que nos provém tudo. Então, eu acho que quanto mais a gente puder usar esses canais, esses encontros, fazer essas conexões e mostrar que é um momento da gente não ficar seccionado como querem. Ah, o grupo da biodinâmica, o grupo do orgânico, o grupo da homeopatia, o grupo de não sei quem. Enquanto a gente seguir nesse separatismo, a gente não ganha em nada. E ao contrário, quem se fortalece são esses que estão aí manipulando a gente e envenenando o nosso planeta e sem sentido algum. Então aqui fica o meu desabafo, me desculpem, mas também a minha resistência, a minha forma de luta e de dizer que o poder está na nossa mão. Que liberem quantos PL eles quiserem liberar de veneno, desde que nós possamos nos empoderar e dizer não vamos consumir, porque temos outras alternativas limpas. E eu Sim. acho que quanto mais a gente fizer isso, essa corrente de se unir, de mostrar que a gente está articulado sim, que a gente está vendo o que está acontecendo sim, e que mesmo que os nossos representantes não estejam honrando a nossa petição, o que a gente quer, a gente pode não consumir. Isso para muitas coisas, né? Para o veneno de uma forma geral, Ficar atento, cada vez mais atentos, né? é isso mesmo. E Bom, juntos. e juntos. Então, Fer, eu acho que a gente tem aí mais de uma hora. Eu nunca sei quando o Instagram vai derrubar, porque eu já perdi de salvar live, porque quando ele derruba eu não consigo mais. Então eu quero aproveitar que o som está funcionando para agradecer a presença de cada um de vocês que esteve aqui com a gente, valentes. Eu digo que eu só atraio gente valente e persistente, porque é isso, quem quer de verdade aceita, né, e luta, e como a água a gente vai desviando os obstáculos e persistindo. Então, muito obrigada pela tua generosidade de estar conosco, Espero que compartilhando. tenha dado para aproveitar, mesmo com as entradas e saídas. E olha, não tem problema, porque se for o caso, a gente remarca para ampliar ainda esse olhar, para poder falar mais, para que a gente tenha cada vez mais. É um assunto que não termina, eu acho, sempre, mas que a gente possa, Dá assim, para falar mais específico, se quiser falar mais tecnicamente também, falar mais especificamente, também podemos conversar. vamos combinar um dia, porque o pessoal me conhece muito pelo vinho. A gente pode combinar de fazer uma rodada para vinhedos do Topar. A gente faz, eu acho que tem uma galera que vai adorar fazer isso. E, e isso, muitíssimo obrigada a cada um de vocês que ficaram. Nada. Também propagaram aqui a nossa divulgação. Muito, muito obrigada a todos. Fez sem palavras. Eu que agradeço o convite, a sua generosidade, disposição em ouvir, em falar sobre assuntos tão importantes, né, para a humanidade e assuntos que beneficiam muitos seres, né? Quando a gente está falando de homeopatia, de agricultura biodinâmica, a gente está falando de beneficiar
pessoas, né? Em última instância, beneficiar pessoas com um ambiente saudável, com comida de qualidade, né? Com bons acessos, né? Então, muito agradecida pelo convite, por toda a sua generosidade. Agradecer a todos que tiveram por aí também. Podem me chamar se tiverem dúvidas, pessoal que trabalha com agricultura, se quiser me chamar, tirar dúvidas, conversar sobre, estou super à disposição. Legal, lembrando sempre que a Fernanda, além dos cursos, também dá assessoria, né? Não só na parte humana, terapêutica, mas também na assessoria na parte rural. Então, quem quiser Uhum. fazer uma consultoria, tá aí disponível no teu contato, né? No teu Tá Instagram. saindo até consultoria online, porque eu atendi um agricultor do Pará, Olha, mês passado, um produtor de pimenta, tem outros cultivos também, mas ele estava com umas questões na pimenta, e eu elaborei um plano de manejo, faço um plano de manejo, né, com base na homeopatia, elaboro um plano e entrego mesmo à distância, né, então a gente fez chamada de vídeo, ele me mandou umas fotos, e aí e um atendimento online, né, com ele e com a família, lá do Pará, eu aqui no Rio Grande do Sul, ele lá no Pará. Então, hoje em dia tem diversas formas da gente se conectar, né? com certeza, eu acho que é isso que talvez a pandemia veio nos mostrar, né? Vamos, que uso a gente está fazendo da tecnologia e o que a gente propaga, né? Propagar sempre é um ideal que a gente propaga. Então, eu acho que usar as palavras, a etimologia das palavras no lugar correto nos ajuda interiormente a fugir de alguns enganos, né? E também nos dá essa força interior que a gente precisa para seguir, porque a gente sabe que os momentos às vezes são duros, né? E que são extremamente desafiadores. E eu acho que nisso também esse amparo, né, que a homeopatia pode nos dar nesse momento também, eu acho que é incrível para nós, seres humanos, não só para a agricultura. Então, super Sim, rico o teu trabalho, acho que tem aí um campo imenso e o pessoal que está aqui aproveitem para que a gente possa aproveitar o conhecimento da Fernanda, né, e inserir nesse planeta que está clamando por mais consciência de todos nós. sim. Fê, muitíssimo obrigada, obrigada a todos. Fico realmente muito, muito feliz. Quero Eu, encerrar com a mesma música que eu iniciei, que é a música chama-se Paciência, do Lenine, e eu que adoro. fala, será que nós temos esse tempo para perder? Eu acho que é a hora da gente se conscientizar que o tempo está fugindo e que a hora de fazer foi ontem. Então, que a gente tem que correr atrás e atuar Correndo nesse atrás. mundo, empoderar. Uhum. E vamos lá, todo mundo junto. Vamos sim. Um beijo grande a todos, gratidão, uma ótima noite. Obrigada, boa Tchau, noite. tchau. Obrigada. Ah, o Rafael. Tinha algumas perguntas aqui, eu não consegui ler tudo, mas tem muita gente aqui agradecendo. O Eu sou Rafael da péssima, quando eu Pimenta. falo, não consigo ler sem óculos. O Rafael Ivo, meu aluno. Eu também fico. Se eu ficar lendo, aí eu me perco Eu também total, me né, na perco, minha por isso que eu fala. tento olhar, mas não consigo muito. Ó, tem muita gente querida, muitos alunos mesmo, pessoal que acompanha o trabalho aqui, acho muito legal. Muito bom, Fê, muito bom. Que legal. Fico feliz que a gente tenha conseguido e que apesar dos reveses tecnológicos, deu certo, a mensagem chega, sempre chega. Agora vamos tentar salvar isso aqui no IGTV. Depois eu tento subir para o canal do YouTube e qualquer coisa eu te envio também, se tu quiser mandar para os teus alunos, enfim, que a gente vá propagando mais ideias cada vez mais e mais. Eu não consigo ver, é muito rápido os comentários, são muitos, mas o pessoal adorou, que eu acho que é importante. Beijo, Beijo a Val. todos, boa noite. Boa noite.